entrada quando de fato composta de topo, que aqui eu vou te mostrar o que eu fiz. Eu peguei toda aquela tendência composta de topos e fundos ascendentes e nesse topo em específico você fala, Zé, em uma tendência de alta eu vou comprar? Entenda a tendência. Seguir a tendência é você entender as suas diferentes estruturas e cada detalhe. Aqui nesse topo, você pode visualizar do Bitcoin, eu dei um zoom e esse daqui era o gráfico que a gente tinha. Lembra da nossa aula de ontem, sobre a gente falando sobre as estruturas de liquidez, a manipulação do mercado, como funciona e vários exemplos? Aqui eu adicionei isso, mas implementando com detalhes que eu vou abordar com você nessa aula de hoje, na aula 2. Aqui você pode perceber que os topos estavam nivelados. Então, isso é uma estrutura, de fato, para ser manipulada para seguir o quê? Em queda. E aí, com isso, você pode realizar entradas tanto após a captura em um movimento de absorção para a estrutura inversa, ou seja, você vai executar a sua entrada quando, de fato, entrar pressão contrária, e aí você vai surfar junto com as grandes instituições, ou você vai simplesmente aguardar o mercado realizar um flip, uma inversão de fluxo, que eu já vou abordar com você, e pegar um movimento no reteste. Pegar um movimento em uma região de order block, ó, eu tracei exatamente a mínima, mas eu não sei que order block que você está falando. Relaxa, presta atenção e foca na imersão, que você vai entender tudo que eu estou falando. Aqui, você pode visualizar que a gente tinha uma região de interesse, é uma região de defesa. Então, essa região você executa uma venda quando o preço chega aqui, sem hesitar. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Quando você tem método, você não trabalha com achismo, você não fica em dúvida do que vai acontecer. Você apenas executa o que, de fato, a técnica manda. Quando você entende o jogo das instituições, você visualiza que o mercado deixa sinais. É como eu expliquei para vocês no começo dessa live. É como se o mercado fosse um livro aberto e o livro está ali o tempo todo. Você talvez só não esteja sabendo ler aquilo ainda. Ler como funcionam as regras desse jogo. E eu estou aqui para te abordar cada detalhe e cada passo dela. Você está me entendendo? Manda aí no chat. Galera que chegou depois aí, galera que está junto, deixa o like, galera, deixa a curtida. Então aqui, simplesmente, a gente entende que a gente pode executar uma venda porque a gente não está entrando em final de impulsão. Pelo contrário, a gente está entrando na tendência secundária, na tendência intermediária. Mas que tendência é essa? Essa daqui, ó, impulsão, correção, que compõe a tendência, de fato, primária de alta. Só que isso aqui é um ciclo corretivo. E aí você entende que aqui é uma venda, você pode executar até essa demanda, por exemplo, e isso aqui é uma estrutura de correção que, pelo contrário, executaria uma compra aqui para essa explosão, e eu vou te explicar, inclusive, o porquê dessa explosão com técnicas aqui hoje. Pode passar para mim o próximo slide? É muito importante você entender esse detalhe. Outra questão, antes da gente ir abordar para a parte gráfica e tudo mais, é você entender as características de estrutura. Eu comentei anteriormente que a gente tem dois tipos de estrutura em uma tendência. Estrutura de alta, estrutura impulsiva e estrutura corretiva. Tanto para alta quanto para baixa, tanto faz. A estrutura impulsiva, ela possui uma característica, uma formação padronizada, assim como a estrutura corretiva. Mas que estrutura é essa? Passa para mim o próximo slide que eu vou mostrar. Isso aqui é um conhecimento que você não encontra dificilmente em mentorias. Você que já fez aí, provavelmente você nunca viu isso. Depois dessa imersão, com certeza você verá. Eu já abordei também com alguns mentorados. Eu quero que se espalhe cada vez mais o meu conhecimento, cada vez mais as técnicas. Eu quero que você aplique isso e você veja resultado. O mercado tem espaço para todos. Você precisa dominar o conhecimento de fato. E aqui o que você pode visualizar é que existem estruturas. A movimentação impulsiva, de impulsão, ela varia de 75 a 65 graus, tá? Então você vai ver que ela vai variar ali do 65 para o 75 em média. Zé, até onde? 90 graus até 65. Tudo isso compõe uma pernada de impulsão. Então, vamos supor que você esteja interessado em vender. Zé, o mercado está caindo, eu quero vender porque ele corrigiu. Se essa suposta correção estiver vindo entre esse ângulo, você sabe que ele vai jogar uma pernada corretiva e vai jogar outra. E aí tudo isso vai ser o ciclo corretivo, só que você vai querer entrar aqui em cima. Você não vai querer entrar nessa, porque essa aqui é final de impulsão. Então, entenda que você vai priorizar e executar suas entradas sempre em final de correção. É onde vai ter os movimentos mais explosivos do mercado. É onde vai ter os movimentos que, de fato, trazem fortuna para você.
Então você não vai entrar em final de impulsão, porque se você entra em final de impulsão, você vai surfar um movimento corretivo. E o movimento corretivo é como? Ele é lento, ele busca mais os pontos de extremidade, ele tem um ângulo médio ali entre 65 a 45 graus, mas ele pode ser até menos. Eu falo isso, galera, porque 90 graus não tem como ser, porque não tem como ficar uma vela em cima da outra. Então você vai ver que os ângulos ali vão ficar entre aquilo mesmo, 80, 65. Se passar muito, chegar a 60 graus, 45, principalmente, e correção, tá? Então, se você executa uma operação de compra aqui, o mercado está subindo assim, bem fraco, ângulo corretivo, volume decrescente, volume fraco, ó, cai fora, conduz seu stop gain. Quando você entende as regras reais do jogo, você não simplesmente executa boas entradas em pontos certos, mas você consegue saber o momento certo de sair da sua posição, de cair fora. Você não fica assim, ai, torcendo, ai, entrei no mercado, vou aqui orar, vai, sobe, fica igual um torcedor. Você opera com técnica, com conhecimento. Você sabe a hora de entrar e sabe a hora de sair, com objetividade. Você não precisa ficar em dúvida. Dúvida tem quem não tem conhecimento, quem não domina de fato as regras do jogo. E aí, de fato, isso aqui é algo que eu adaptei na minha forma de explicar, na minha didática, algo que a gente que tem muita experiência de mercado, eu já tenho 8 anos de experiência, a gente consegue visualizar com facilidade. Não precisaria nem eu traçar um ângulo aqui para ver que isso aqui não quero vender, não. Nem precisaria. Mas como eu já mentoro há 4 anos, eu cada vez melhoro a minha didática para que eu consiga fazer pessoas que estão começando do zero no mercado, pessoas que já estão há muito tempo e tudo mais, acham o mercado complexo, eu trago aquilo de mais complexo com simplicidade, onde você consegue entender. Então, isso aqui é uma das formas que eu adaptei para você entender como funcionam as estruturas, e aí você vai entender a tendência. Por quê? Se o mercado fez uma estrutura nesse ângulo, você sabe o que? Vai vir correção. Se a correção ela veio no ângulo corretivo, você sabe que ele vai para onde? Ele vai cair ou ele vai subir? Responde no chat para mim. Vai subir ou vai subir, porque a pernada que foi impulsiva, ele jogou uma corretiva. Eu não preciso saber aí qual que é o meu outro papel. Achar o ponto de entrada, o ponto de gatilho, mas eu já sei para onde ele vai, e principalmente para onde ele vai explodir, porque depois de uma pernada corretiva, o mercado faz uma pernada impulsiva, e os movimentos impulsivos, como eu te disse, são ângulos bem agudos, são movimentos, trades que possivelmente você vai fazer 10 minutos, 30 minutos de bater seu take. Tem um conceito, apesar de eu não aplicar muita teoria de Elliott, como eu disse para você, eu estudei muito ela, e tem um conceito, uma estatística que ela aborda interessante, que ela fala que 30 a 35% do tempo, o mercado, os ciclos das tendências, passam nas pernadas impulsivas. Somente 30 a 35% do tempo. Isso significa que 65 a 70% do tempo, o mercado passa em estruturas de correção. Ah, Zé, o que essa estatística traz para mim? Traduz. Essa estatística nada mais fala que a gente vai passar mais tempo no mercado esperando, tendo paciência pela entrada, do que clicando de fato. Então, sim, às vezes eu posso fazer muito dinheiro em um trade, às vezes de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas às vezes eu esperei 1 hora para ele acontecer, 2 horas. O iniciante, o cara amador, ele não tem essa paciência. Então, ele vai inventar a entrada onde não tem. Às vezes ele até entende como funciona a técnica, mas ele não tem paciência para esperar ela ser acionada. Eu executo entradas que eu não estou ligando para resultado. Eu estou ligando para o que precisa ser feito. Se eu entrar em uma configuração que meu método não mandava e, de fato, isso me der dinheiro, eu ganhei dinheiro fazendo errado. Então, por mais que ele me dê aquele resultado temporário, vai ser temporário. Você não vai ser consistente assim. Você vai perder amanhã. Então, o que adiantou ganhar hoje? Você precisa executar fielmente o método, o operacional de fato, como deve ser. Aí sim você vai ter resultado, e resultados sólidos, consistentes, que é o mais importante. Pode passar para mim o slide. Entender essa questão de ângulos, galera? Você já sabia disso? Manda para mim no chat. Galera que está chegando depois aí, vai deixando a sua curtida se você está gostando do conteúdo e a gente está só começando. Bom, entendendo as regras, entendendo como funciona as tendências, a gente já começa a encaixar, entender um pouco melhor de como trabalha a direção do mercado, quais são os movimentos e tipos de ângulos que vai direcionar um bom potencial. O segundo passo, terceiro na verdade, vai ser você identificar o fluxo institucional, entender, decifrar o fluxo institucional. Você sabe o que é order flow? Você sabe o que é fluxo no mercado? Não é leitura de fluxo, é o fluxo institucional.
Pode passar o próximo slide. O fluxo, ele se baseia somente em dois termos, que apesar dele ser em inglês, conhecido pelo BOS, o Break of Structure, ou simplesmente o outro que eu já vou abordar com você, são termos que você pode entender de uma forma muito simples, e eu vou te mostrar isso. O BOS é um termo nada mais do que para você usar como... Isso vai fazer você entender se você tem que esperar por uma pernada corretiva ainda, ou o mercado já reverteu ou não. Você entender de fato a direção que ele vai tomar para você executar a sua entrada. Então vamos supor que simplesmente eu vou pegar aqui no quadro, aponta para mim no quadro que vai ficar melhor de eu explicar para a galera. Olha só. Tá conseguindo ver aí bem? Eu para esse lado aqui? Ver se está legal. Então, se você for visualizar aqui, o BOS, o que se trata, galera? O mercado está trabalhando uma tendência de alta, você sempre vai traçar em uma tendência de alta o BOS nos topos. Ou seja, ele vai renovar o topo, aqui a gente tem um BOS. E se o mercado começar a corrigir, você já tem outro topo traçado. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar outro BOS aqui. Tá, a galera está conseguindo ver legal aqui? Show. Então, aqui você pode visualizar. Aqui a gente teve um BOS confirmado, a perda de um topo, ele perdeu aqui, ó. Então, ele confirmou. Ele renovou a sua tendência de alta, a sua estrutura. Então, pensando nisso, você teve, de fato, um BOS confirmado. E aí, a gente já vai para o segundo passo. Calma. Já nesse daqui, a gente não teve um BOS ainda confirmado. Então, todo movimento que ele tiver aqui, você não faz nada. O traçamento que eu vou te ensinar posterior, ele vai ser no mesmo lugar. Então, você vai executar para o mesmo direcional. Pode puxar para outra câmera aqui no telão, que eu vou mostrar aqui para a galera, no outro slide, o porquê você saber confirmar o BOS ou não é muito importante. Aqui, galera, você pode ver que temos também o segundo termo que eu falei, que é o choque. O que é o choque? O choque, ele depende do BOS que eu expliquei para você. Então, você saber se ele confirmou, você saber que ele confirmou a estrutura, vai fazer, de fato, você traçar o choque, a sua configuração com uma referência interessante. Por exemplo, se a gente fez um BOS aqui e o mercado não confirmou o BOS, o choque vai no último fundo confirmado. Então, se aqui tinha um topo, por exemplo, ele renovou esse topo, o choque, o change of character, que é a troca de característica, é nada mais do que a zona de proteção dessa tendência. A zona de proteção. Então, se de fato a gente tem esse fundo aqui com proteção, enquanto o mercado permanecer entre essa área do choque e entre essa área do BOS, é só continuidade da tendência. Isso daqui eu te explicar de uma forma muito simples. Conceitos, eu não preciso falar sobre cunhas, sobre bandeiras, sobre triângulo simétrico, nada disso. Você vai entender que todas elas possuem o mesmo tipo de ângulo, ângulos corretivos, ângulos para dar continuidade do preço, e todos eles vão estar dentro de uma zona de interesse. Então, se ele montar uma bandeira aqui, você sabe que é alta. Se ele montar uma cunha aqui, você sabe que é alta. Se ele montar um triângulo simétrico aqui, você sabe que é alta. Qualquer. Não precisa você decorar isso. Você precisa entender como o mercado se movimenta de fato. E aí, nesse detalhe, o mercado não confirmou esse topo. Ele confirmou, o choque vem para o último fundo. Então, o choque não é nada mais do que o fundo que inicia a impulsão confirmada. Então, como essa impulsão renovou o topo anterior, a zona de proteção é esse fundo. Se o mercado perder esse fundo, já fica ligado que você quer priorizar oportunidades vendedoras. Significa que agora é só esperar o mercado voltar para você vender? Você precisa validar, eu já vou te ensinar. Mas esse movimento, essa estrutura por si só, é uma estrutura de flip. A gente chama isso de flip institucional.
comecei a falar, entregar. Voltamos, não tem jeito. Ao vivo e a galera, pô, comecei a falar de manipulação, comecei a falar, entregar o jogo real, cara, tem jeito. Vão tentar nos calar de qualquer jeito, galera. Tá a gente contra todo mundo. A gente quer de fato entender as regras reais que eu tô te passando. Só que tem muita gente contra a gente. Tem de fato os gurus que estão por aí, que eu tô te revelando toda a verdade. Tem simplesmente toda manipulação voltada a um conhecimento que você nunca viu igual no YouTube. Seguinte, minha rapaziada que tá fechada comigo, você que já voltou aqui, tá conseguindo ouvir bem hoje, porque a gente não tá nem começou ainda o conteúdo técnico de verdade. E vamos reforçar nos... Botei a caneta preta aqui.